Tanta coisa bonita, né? E alerta, que desperta o nosso sentimento, o nosso pensamento nas coisas de Deus, nas coisas boas. Que nós possamos seguir a nossa vida com uma disposição, uma decisão. Olha, a partir de hoje, se eu ainda não estou decidido, eu decido agora. Vou ser uma pessoa mais resignada com as dificuldades da vida. Por quê? Nós ouvimos mais uma vez a lembrança de que Jesus pede de nós o esforço, pede de nós o empenho, mas Ele nos ampara, não abandona nenhum de nós. Então, terminou a fala, né? O esclarecimento aqui do nosso irmão Edith. Mas os benfeitores espirituais concede ainda mais algum tempo para que os nossos amigos, nossos familiares, também passem algum recado a mais. Vamos manter a reflexão, manter o pensamento elevado, o sentimento novo, para que eles tenham condições de passar os seus recados, escrever as suas cartas. Então, nós não queremos alongar o pensamento que já foi passado, não queremos repisar nada. Mas como que muitos de nós estamos aguardando uma carta, uma notícia de um dos nossos familiares que já estão no mundo espiritual, já estão fora do corpo, vamos lembrar de que realmente eles não estão mortos, porque a morte não existe. Só o nosso corpo morre, mas esse é morto. Basta observar que, quando dormimos, pode alguém chegar próximo de nós, se não falar muito alto para trazer nós, espírito, de volta, pode dizer que somos bandidos, que somos o que for, não está nem aí, porque o corpo não sente, não escuta, não. É o espírito que é vivo. Então, enquanto nós vamos aguardando, nós vamos esperando, vamos pensar um pouquinho nisso. Quem tiver medo da morte, não precisa mais ter medo, pois a morte não existe, para sempre vamos viver. Somos semelhantes ao capim, que nasce lá na campina, envelhece, fica seco, parece que a vida termina. Aí vem o fogo ardente, com aparência de destruição, deixando cinzas somente espalhadas pelo chão. Mas a raiz permanece, dentro da terra escondida, esperando a bênção da chuva para recomeçar nova vida. Imagine um corpo velho, deficiente, sem saúde, se vivesse para sempre ausente da juventude. Mas a sabedoria de Deus, ninguém pode questionar, nos presenteia com a morte, para tudo recomeçar. Depois de um certo período de estudo e preparação, voltamos à Terra novamente, pela bênção da reencarnação. Recebemos nova oportunidade para nossos erros corrigir. Assim é a lei de Deus. Nascer, morrer, renascer, progredir, para sempre progredir. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz da reencarnação, da necessidade da reencarnação. Nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes para progredir e nos tornarmos perfeitos. Somos todos condenados à perfeição. Mas não poderíamos alcançar a perfeição sem o corpo físico.
sem estar vivendo na carne, sofrendo as consequências das nossas imperfeições, para aprender que aquilo não é bom, para aprender que aquilo precisa ser corrigido. É o corpo que nos oferece a oportunidade de sofrer a consequência dos nossos enganos, dos nossos erros. Mas o nosso corpo, ele tem data de validade. O nosso corpo não pode viver até que nós aprendamos tudo e até que nós quitemos todos os nossos débitos. A lei da natureza, a matéria se transforma. Por isso, uma vez não basta. Até porque também nós não conseguiríamos viver em um só corpo, passando pela prova da beleza, passando pela prova da miséria e da riqueza, passando por essas provas todas que devemos aprender. Então precisamos de vários tipos de família, vários tipos de situações aqui na Terra. Por isso precisamos de muitos corpos, muitas situações. Então Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou essa lei da reencarnação. Vá, ocupe um corpo, viva uma situação, e depois a gente mesmo vai elaborando outras situações. Agora, eu sou preconceituoso, eu não aceito pessoas que são diferentes de mim, homossexual ou de outra raça. Então depois eu venho, agora você vai vivenciar aquela situação que você tanto criticou, que você não aceitava. Também vai ser criticado, também vai ser rejeitado. Aí a gente vem naquela situação. Muitas das vezes não aceitamos nós mesmos. Muitas das vezes eu venho, ocupo um corpo e vivo uma vivência homossexual, por exemplo, e nem eu mesmo me aceito. Então eu tenho que voltar novamente, vivenciar novamente essa situação. Outras vezes aceitar um filho, porque às vezes é mais fácil, você compreende mais o amor de pai, de mãe, quando é no filho que quando é em si próprio. Aí você vê aquele filho, você sofre, mas você compreende. Por isso temos que ir e voltar tantas vezes, quantas for necessário. Mas aqui é uma escola, que cada vez que a gente vem, cada vez que a gente encarna, a gente matricula em uma série. A vida do ser humano, ela é de muitas maneiras. A da alma, mais bonita, não tem morte, é infinita. E a do corpo, que é passageiro. A Terra é uma escola. São alunos da humanidade. O Evangelho é o professor, Jesus Cristo, o diretor dessa grande faculdade. Lá no céu, na diretoria, estão todos os boletins, onde estão sendo anotados os nossos atos praticados. Tudo, tintim por tintim. Cada gesto, cada palavra, tudo tem um significado. Mesmo cada pensamento, todo instante, todo momento, estão sendo registrados. A ciência e a fé contam pontos a favor. O perdão, a humildade, principalmente a caridade praticada com amor. As coisas simples da vida valem mais do que a gente pensa. Um abraço, um aperto de mão, um sim, às vezes um não, fazem toda a diferença. No final do ano letivo, que é o final da encarnação, cada um tem o resultado de tudo que fez, certo
errado, para somar a pontuação. E aquele que for aprovado será recebido com flores na nova escola que irá frequentar para estudar e trabalhar na classe dos superiores. E aquele que for reprovado voltará no mesmo lugar, nessa mesma faculdade, com as mesmas dificuldades, terá que recomeçar. Mas nessa escola, todos somos iguais. Ninguém é menos nem mais importante, porque o dono da faculdade é Deus, de infinita bondade, o Pai de todos os espíritos. Meus irmãos, Deus, o Pai, daquele que é professor aqui na Terra, eu quero dizer professor, como foi mencionado no nosso Chico Xavier. O que o Chico foi aqui para nós? Um professor. Jesus também, quando aqui na Terra, um professor, que muitos dizem, Jesus veio salvar a humanidade. Muitos entendem que Jesus, aquilo que ele sofreu, era que eu deveria sofrer e ele sofreu por mim. Não. Ninguém sofre pelo outro, mas ele sofreu para me ensinar, para nos ensinar a todos que dá para suportar sem revolta. E é isso que ele fez e é isso que ele pede que façamos. Suportar as tribulações, as injúrias, as injustiças aparentes, porque não existe injustiça, Deus não permite, mas aqui na Terra a gente pensa que existe, devemos aceitar, como ele aceitou. Se quisermos realmente sairmos da Terra e frequentar uma escola um pouco mais evoluída, como sair do primário e sair do... Eu não falo mais primário, eu estou no sair do ensino fundamental, passar para o ensino médio, e assim sucessivamente, no sentido de viver, no sentido de evoluir espiritualmente, precisamos suportar essas tribulações da vida, não revoltar com aqueles que ainda estão caminhando num caminho mais tortuoso, cometendo mais erros do que nós hoje já não temos mais coragem de cometer. Entender que eles são realmente os doentes que precisam de médicos. Foi isso que Jesus fez. Viveu entre nós. Sofreu todo tipo de calúnia, de agressão, de injustiça, se fosse ver a vida da Terra. Em um momento, nenhum momento ele revoltou, ele se chateou. Para nos ensinar isso, é assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Porque só o caminho que ele seguiu, da maneira que ele seguiu, que poderemos chegar ao Pai. Ele que afirmou, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chegará ao Pai se não passar corajosamente por essas estradas cheias de espinhos, cheias de buracos, sofrendo todas essas peripécias de cabeça erguida, confiando nele, que é o representante de Deus aqui na Terra, e no Deus, nosso Pai, que nos criou para sermos felizes. Por isso é que a gente lembra. O que será essa luz que destrói toda a escuridão? São as palavras de Jesus, se gravadas no coração. O que será essa música que alegra crianças, jovens e velhos? São as palavras de Jesus escritas no Evangelho. Quem ouvir os seus conselhos nunca estará sozinho.
Porque o enviado de Jesus estará sempre pertinho, segurando a sua mão no momento em que caiu, dando forças e coragem para que possa reagir. Quando o sofrimento nos atingir, lembre do Mestre Jesus, ele, que não tinha pecado, morreu pregado na cruz. Mais do que Jesus sofreu, ninguém jamais sofrerá. E ele nunca se revoltou. Por que haveremos de nos revoltar? Foi humilhado, insultado, sofreu todo tipo de agressão. E para aqueles que o agrediam, pediu: Pai, perdão. Mas de onde vem